Fala, gente! Estamos de volta com o segundo episódio da terceira série do Café com Cristo, onde nós estamos falando sobre seguidores. Eu vou dizendo para você que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se alguém mandou esse vídeo para você, assiste o primeiro episódio, que esse vai fazer ainda mais sentido para você. Vamos para o segundo episódio? Nesse segundo episódio do Café com Cristo, nós vamos falar sobre o poder de uma escolha. Uma única escolha de seguir alguém pode mudar, transformar toda a sua vida. E aí eu quero começar falando para você sobre uma história que a Bíblia relata sobre um cara chamado Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Pense num caba nojento, num caba nó cego, que nem diz o cearense. Paulo era aquele tipo de pessoa que perseguia e matava cristãos. Aonde tinha cristãos, Paulo fazia questão de ir lá para matar. E aí não importa se seria criança, se seria mulher, se seria idoso, ele simplesmente matava. E a palavra de Deus fala que esse cara teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro ele tomou uma decisão. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. A partir desse momento, Saulo reconheceu verdadeiramente Jesus como seu Senhor e como Salvador. Ele virou Paulo, e de perseguidor de cristão, Saulo se tornou Paulo, pregador do Evangelho, e por sinal um dos maiores pregadores do Evangelho. Por conta disso, Saulo foi preso, foi condenado à morte pelos romanos, mas mesmo assim, ele não abriu mão do Evangelho. Ele teve a sua vida transformada. E daí Paulo escreveu grandes livros da Bíblia, grandes trechos que você talvez até pronuncie, como por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, e outros trechos mais tão conhecidos. Mas o que eu quero dizer para você é que Saulo, antes dele virar Paulo, ele ficou cego. Essa luz cegou ele. Por 3 dias ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Sabe por quê? Jesus curou a visão dele, ele voltou a enxergar. Mas esses 3 dias era para mostrar a Saulo uma cegueira espiritual, que ele teve uma vida inteira. E Jesus abriu os olhos dele para enxergar a realidade. Você consegue perceber? Paulo, de perseguidor, passa a pregador por uma escolha de seguir Jesus. Ele viu aquela luz, ele reconheceu a voz, reconheceu o chamado e se tornou um discípulo de Jesus, um pregador do Evangelho. Eu quero trazer agora para uma história mais recente de um cara chamado Guto Ribeiro, um cara que durante quase 20 anos, olha só, quase 20 anos, eu passei uma vida inteira correndo atrás do vento, como fala Salomão, lutando atrás de sucesso, atrás de fama e querendo glória para o meu nome simplesmente. Tinha uma carreira como cantor, viajei boa parte do Brasil e só pensava em dinheiro, fama, mulheres e tudo que as coisas materiais poderiam me oferecer. Mas um belo dia, um grande e amado amigo me convidou para ir na sua casa, abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Esse cara se chama Daniel e é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela sua esposa Sheila, por toda a sua família.
Isso faz mais ou menos uns 7 anos de idade. E no momento que ele me convidou, eu confesso para você que eu fui para a casa dele, mas por respeito, por consideração a ele, pela pessoa que ele representava para mim naquela época. Naquele estudo bíblico, eu comecei a parar de simplesmente ler trechos da Bíblia e comecei a aprofundar na palavra de Deus, comecei a estudar a palavra de Deus. Paralelo a isso, nós estávamos congregando na nossa igreja, eu e minha esposa. Cada dia mais a gente ia avançando, buscando o reino de Deus, buscando o conhecimento da sua palavra. E o que eu acho mais bacana, o que eu acho mais incrível, é que a transformação de Deus na minha vida não foi de repente como na vida de Paulo, que caiu do cavalo, ficou cego, 3 dias depois começou a reconhecer Jesus e já começou a pregar o evangelho, mas na minha vida aconteceu de uma forma muito singela, muito compassada. Mas o que eu quero trazer para você dentro dessa reflexão é que para Deus tudo tem um tempo. A palavra diz que existe tempo para plantar, para colher, para nascer, para morrer. E na nossa vida não é diferente. A gente vive um processo. Eu costumo dizer para as pessoas que nós não somos convertidos. Nós estamos em um processo de conversão. Por quê? Porque até o último dia da nossa vida nós estaremos nos convertendo. Todos os dias eu abro a Bíblia, todos os dias eu estudo a Bíblia e eu aprendo um pouquinho mais. Coisas que eu fazia ontem, hoje eu já não faço mais. Coisas que talvez eu ainda esteja fazendo hoje, amanhã eu não faça mais, porque Deus vai transformando a nossa vida de pouco em pouco e a gente vai saindo de onde a gente está e vai caminhando em direção a um outro rumo, a um outro caminho. Então, eu que passei 20 anos da minha vida correndo simplesmente atrás de sucesso, atrás de fama, atrás de dinheiro, mulheres, hoje corro e busco Jesus. Busco uma vida saudável para a minha família, busco a minha casa, busco a minha esposa, busco as coisas que vêm do alto, as coisas que Deus tem me dado e tem colocado no meu caminho. Tudo isso por causa de uma escolha, de uma decisão, de começar a estudar a Bíblia, de começar a buscar a Deus e de ter Jesus como realmente o centro da nossa vida, o primeiro lugar, o nosso único e suficiente Salvador. E mais uma vez, eu quero perguntar a você, a quem você tem seguido? Quais os livros que você está lendo? Quais as pessoas que você está seguindo no seu Instagram e nas redes sociais? Quais as pessoas que estão sendo influência para a sua vida? Jesus é o maior exemplo de influência e de liderança. Até mesmo para aquelas pessoas que nem acreditam que Jesus é o próprio Deus, mas eles seguem o modelo de liderança, porque nunca houve e nem haverá na história da humanidade um líder como Jesus. Um cara humilde, simples, que morreu há mais de 2000 anos e ressuscitou para salvar a mim e a você, e que tem transpassado gerações. Todo mundo reconhece e todo mundo sabe quem é Jesus, até mesmo quem não quer acreditar, mas sabe quem é Jesus, porque Jesus foi e sempre será o maior líder da nossa humanidade. Eu vivia como se a minha vida tivesse tudo certo, tudo normal, tudo perfeito. Eu fazia shows, ia para a igreja no final de semana quando dava tempo, fazia shows, ia para o meu grupo de oração, eu fazia shows e ia para o meu estudo bíblico durante a semana e as coisas iam acontecendo de forma natural, estava tudo certo. Um belo dia eu saí de casa para fazer um show e ao voltar para casa, eu voltei chorando muito. Eu entrei no quarto, minha esposa estava ali deitada, dormindo com meu filho, ela acordou com o meu choro, eu chorava compulsivamente, e minha esposa olha para mim e fala: amor, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Por que você está chorando assim? E eu falei: amor, tá tudo errado. Tá tudo errado. Ela falou: como assim? Tá tudo errado de quê? O que foi que aconteceu? Eu falei: amor, eu não deveria estar cantando isso que eu estou cantando. E aí eu não estou falando aqui de estilo musical, porque eu como músico amo todos os estilos musicais e acho que não existe estilo de música bom e estilo de música ruim. Existe música boa e existe música ruim. E infelizmente, o que se canta hoje, o que se vive hoje, dentro das letras das músicas que são apresentadas, são letras ridículas, que estão o tempo todo denegrindo a imagem das mulheres, com pornografias. Antes as músicas tinham um duplo sentido, hoje elas têm um sentido direto, ridículo. São coisas que você nem consegue. Às vezes eu estou num local com meu filho, eu saio de lá porque eu falo: meu Deus, eu não quero nem que meu filho escute isso. E entenda, eu durante
muitos anos da minha vida, mais de 10 anos da minha vida, foram 20 anos de carreira e cantando esse tipo de música, foram mais de 10, eu acredito, mais ou menos, e eu cantava isso como se fosse algo natural. Lembra do que eu falei para você lá no primeiro episódio? A gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai se acostumando com aquilo, e quando a gente pensa que não, a gente já está mergulhado naquilo, porque a gente vai sendo influenciado por outras pessoas. No primeiro momento a gente acha estranho, depois a gente começa a achar normal, depois a gente começa a achar legal e depois a gente começa a praticar, que é assim que a gente vai vivendo, dentro das influências que a gente vai sofrendo. E eu, quando comecei a ter esse conhecimento da palavra de Deus, quando o Espírito Santo vai possuindo a gente, a palavra de Deus fala que onde existe luz não existe trevas. Então, na medida que o Espírito Santo vai entrando na sua vida, vai te iluminando, as trevas vão saindo de você. Isso é algo natural que vai acontecendo. Se você observar a vida de Ló, por exemplo, quando Ló se separa de Abraão, Ló escolhe um lado para ir e a palavra diz que de pouco em pouco ele ia dando passos, aproximando a sua tenda de Sodoma e Gomorra. Depois que Ló chegou lá e começou a conviver com aquele povo, Ló começou a achar que estava tudo certo, estava tudo massa lá em Sodoma e Gomorra, porque ele se acostumou com aquela vida, com tudo aquilo que acontecia naquela cidade. E eu fiz a mesma coisa de Ló. De pouquinho em pouquinho eu ia dando um passo e me aproximando de Sodoma e Gomorra. Quando o Espírito Santo de Deus me iluminou, quando eu vi o lamaçal que eu estava, aonde eu estava enfiado, eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso, está tudo errado. E ali naquele momento, eu comecei a entrar num embate com Deus, eu chorava desesperadamente, eu falava com Deus, eu dizia, Senhor, o Senhor foi covarde comigo, o Senhor colocou no meu coração esse entendimento, o Senhor colocou no meu coração esse desejo de parar de cantar esse tipo de música, mas o Senhor não me disse ainda como que eu vou sobreviver. Senhor, eu passei 20 anos praticamente para ter o nome que eu tenho, a carreira profissional que eu tenho, para ganhar o que eu ganho hoje. Eu preciso desse dinheiro para pagar as minhas contas, para pagar as coisas, para manter o meu padrão de vida. E como que eu vou fazer isso? E amigo, Deus me respondeu. Eu passei mais ou menos uns 2 anos nesse embate com Deus, desejando parar, mas não tinha coragem, mas tinha medo de passar necessidade. E Deus mandou somente uma pandemia para me ensinar. E naquela pandemia eu pude entender que eu só dependo única e exclusivamente de Deus. Aí eu não vou entrar no mérito, nos milagres que Deus fez, porque foram muitos milagres, daria um episódio inteiro só para falar sobre esses milagres. Mas eu quero dizer para você que nesses 2 anos praticamente de pandemia, Deus não só tirou a música que eu tinha medo de deixar, mas Deus tirou todas as formas de ganho que nós tínhamos. Nós ficamos praticamente sem nada, chorando, desesperado, trancado dentro de casa, vendo o mundo praticamente se acabar e sem ter o que fazer. E foi aí onde Deus olhou para mim e falou, filho, você só depende de mim. Você só precisa de mim. E ali nós começamos a viver um milagre atrás do outro e nós tivemos um encontro mais do que incrível com Deus. Nós começamos a estudar a Bíblia todos os dias. O nosso estudo bíblico, que era uma vez por semana, ele passou a ser diário, foi intensificado. A gente estudava ali pelo Zoom com pessoas do mundo inteiro. E o conhecimento, a sede por Deus ia crescendo cada vez mais. E quer que eu te diga uma coisa? É a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha escolha de seguir Jesus, de seguir os seus ensinamentos, de seguir a palavra dele, tem transformado dia após dia a minha vida e a vida da minha família. Eu quero te convidar hoje a seguir esse Jesus. Eu quero te convidar hoje a seguir pessoas nas tuas redes sociais que edifiquem a tua vida, a seguir pessoas que te apontem Jesus, que te apontem o céu, que te tragam ensinamentos, coisas boas, propósitos, missão para a sua vida, e não simplesmente a seguir pessoas que só te oferecem pornografias, baixarias. Você está simplesmente dando audiência para essas pessoas, fazendo com que elas tenham cada vez mais poder e que elas possam fazer cada vez mais orgia. Amigo, é hora de se libertar. Eu te convido a seguir Jesus. Deus abençoe o seu dia. Se essa palavra, se essa mensagem fez sentido para você, se impactou a sua vida, pode impactar outras pessoas. Convido a fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Já se inscreve aqui no nosso canal. Se você curtiu, curte a mensagem, deixa aqui o teu like, o teu comentário e não esquece de ativar o sininho para você receber os próximos episódios do Café com Cristo, tá? Compartilhe com os teus amigos.